Vamos lá então, mais uma aula de direito administrativo. Não cochila não. Se cochilar o cachimbo cai. Força, foco, fé, resiliência, porque tudo vai dar certo. Vamos para a tela, veja comigo aí. O que acontece? A administração direta, tá na tela. E eu falei para vocês, esse exemplo aqui, comecei na aula passada, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Aqui nós temos a figura da presidência da República, tá certo? E aqui nós temos os ministérios, né? Os ministérios. Isso daqui, na verdade, para não ficar muito feio esse bagulho aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu só tirar isso daqui. Esses ministérios são apenas órgãos que integram a administração pública direta. Em se tratando de administração pública direta, é a própria administração prestando esse serviço. Citei para vocês também que nós temos o princípio da simetria. O princípio da simetria é que o pau que dá em Chico vai dar em Francisco, né? Então, portanto, se o plano federal, se a União pode, digamos assim, criar a sua estrutura, ter os seus ministérios, nós temos também lá no estado, o meu estado da Bahia, alô Bahia, nós temos também a figura de quem? Das secretarias. E aqui nós temos a Secretaria de Educação do estado da Bahia, nós temos a Secretaria de Saúde, nós temos a Secretaria de Turismo, tá certo? Então, portanto, de igual modo, se a União fez isso daí lá na sua estrutura, o Estado, fazendo uso desse princípio da simetria, pode fazer? Pode. É obrigado? Não, não é obrigado, né? Se tem a Secretaria, digamos assim, de Turismo no estado da Bahia, tem que ter a Secretaria de Turismo, o Ministério do Turismo, lá no âmbito da União? Não necessariamente. Por quê, gente? Porque isso, na verdade, é uma faculdade, como é que eu posso dizer para vocês? É uma faculdade do gestor, tá? Tanto é que a proposta do atual gestor, que está aí, né, agora em 2020, que está à frente da União, digamos assim, o chefe do Poder Executivo, ele fez uma redução de ministérios. Então pode, né, o gestor fazer essa redução normalmente, sem que haja problema algum. De igual modo, o governador também pode fazer isso no âmbito estadual. Então, portanto, é possível que isso exista, né? Princípio da simetria. O prefeito, por exemplo, pode fazer isso no âmbito municipal, dentro da circunscrição daquele município, tá certo? Então, nós aplicamos aí o princípio da simetria nesse caso. Pois bem, vejo que os ministérios, né, aí na tela, que temos os ministérios e temos a secretaria. Isso daqui são o quê? São órgãos públicos, né? Nós estamos falando aqui de administração pública direta, nós estamos tratando de órgãos públicos. Então, portanto, esse órgão público, ele não possui personalidade jurídica. O órgão público não possui personalidade jurídica, ele é órgão, tá? Você não pode, quem é do direito sabe disso, entrar com uma ação, por exemplo, contra a PM. Eu não posso entrar com uma ação, né, judicialmente questionando algum direito contra a Polícia Federal. Imaginamos você amanhã, agente de Polícia Federal, quer propor uma ação, contrata um advogado, né, um causídio, constitui esse advogado para te representar judicialmente numa determinada ação, versando sobre um determinado direito seu, né? Esse causídico, esse advogado, na verdade, ele não vai propor ação contra a Polícia Federal, contra a Polícia Militar, contra a Polícia Civil. Pelo contrário, ele vai propor ação diretamente contra a União, que é o ente criador, que é a pessoa jurídica de direito público, e não o órgão em si, e não o departamento de polícia em si. Sacou qual é a jogada? Por quê? Porque é um órgão, o Ministério é um órgão, não vai entrar com ação contra o Ministério da Justiça, e sim contra a União, que é justamente quem é a responsável, é o ente responsável ali, via Presidência da República, né, responsável aquele órgão por ela, criado por ela, estabelecido. Então aqui, na administração pública direta, para ilustrar, como vocês podem ver na tela, para ilustrar o nosso exemplo, são órgãos públicos, tá bom? Tranquilidade, simples como tomar bala da boca dos meus filhos, não é verdade? Pois bem, vamos engrossar o caldo. Vamos falar sobre a administração indireta. A administração pública indireta, né, tem previsão também lá no Decreto-Lei número 200 de 1967, beleza?
E esse decreto prevê também que o serviço público pode ser prestado através de pessoas jurídicas criadas, né, com uma determinada especialização e criada aí a administração pública indireta. Ok? Pois bem, nós temos aqui mais uma vez a figura da Presidência da República para que você possa compreender e logo em seguida, fazendo uso do princípio da assimetria, também se aplica aqui no âmbito da administração pública indireta, nós temos a figura do governo do estado, da Bahia, beleza? Tranquilidade? Pois é. Mais adiante, nós temos a figura da autarquia, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal, criada mediante lei no âmbito da União, né? Autarquia, no caso, especializada na prestação do serviço, na concessão ou para negar benefícios previdenciários. É óbvio que a autarquia foi criada para fazer essa gestão de benefícios previdenciários e não para criar ou não para negar benefícios, não é verdade? Muito embora a gente sabe que o índice de indeferimento, principalmente na atualidade, é muito alto, né? Pois bem, mas não vamos adentrar nessa seara não. Vamos prestar assunto aqui e falar o seguinte, que o INSS é uma autarquia federal e é criada mediante lei, tá certo? E com o propósito de, na verdade, fazer a gestão desses benefícios, né? E, de igual modo, nós temos aí no âmbito do estado da Bahia, eu trouxe para vocês como exemplo, a figura do Detran Bahia, que também é uma autarquia, né? Então, portanto, são entidades. Vejam que no exemplo anterior, quando eu estava falando para vocês de administração direta, isso daqui não era uma entidade. Isso daqui era o quê? Um órgão público, né? Então, portanto, nós estamos tratando de entidades. Por que uma entidade, professor? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma pessoa jurídica, isso mesmo. Se é uma entidade, é uma pessoa jurídica, tá certo? Se ela é uma entidade, nós estamos tratando de uma autarquia. Veja que o INSS é uma autarquia federal, Lei Federal 8.029 de 1990, e nós temos a autarquia estadual na Bahia, Lei Estadual 3.650 de 78, que é o Detran Bahia, foi ali que criou. É óbvio que ambas as leis aí possuem suas respectivas alterações, suas respectivas atualizações. Veja bem, nós estamos falando dessa administração pública indireta. Citei como exemplo aqui para vocês as autarquias. Pode ser, e como de fato tem, também a empresa pública. Tem também a sociedade de economia mista, né, que pode ser criada. Tá? Eu trouxe a autarquia para justamente familiarizar, para você perceber que tem autarquia no âmbito da União, tem através do princípio da simetria no âmbito estadual e tem também no âmbito municipal. Cito como exemplo o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né? Em alguns municípios, no meu, por exemplo, não tem, mas municípios vizinhos aqui que existe justamente a figura do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, beleza? Então, portanto, essa autarquia é parte integrante da administração pública indireta. Tranquilidade? Vamos lá. Um detalhe. Quando nós estamos falando dessas pessoas jurídicas, eu disse para você na aula passada o seguinte, que quando você vai propor uma ação, em se tratando de polícia, por exemplo, né, Departamento de Polícia Federal, ou seja, em se tratando de um órgão, você não vai entrar com uma ação, o seu advogado, constituído por você, não vai entrar com uma ação contra o órgão, e sim contra a entidade, contra o ente público, contra a pessoa jurídica de direito público, tá certo? Em se tratando de uma autarquia, o benefício do teu pai, da tua mãe, do teu tio foi negado. O teu pai, a tua mãe, o teu tio, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, vai entrar com ação. Quando você entra com essa ação, você não vai acionar, se for benefício, nós estamos falando, nós não vamos acionar a União. Nós vamos entrar com ação contra a autarquia. Ou minha autarquia de coxinha e doquinha, né? É uma autarquia. Por quê? O INSS é uma autarquia, possui personalidade jurídica própria. Diante disso, a ação é em desfavor da autarquia e não
do seu criador, que seria a União. Tranquilidade até aqui, de igual modo, se eu for entrar com uma ação contra o Detran, né, um determinado dano que um servidor público, e a autarquia é assim, o regime jurídico aplicável é o estatutário, digamos que o servidor do Detran tenha causado um dano para mim, tá certo? No ato, qualquer dano moral ou material, quando eu estive lá naquela autarquia. Quando eu vou propor uma ação mediante ou através do meu advogado, eu não vou entrar com uma ação contra o Estado, eu entro com ação contra a autarquia. Por quê? Porque a autarquia possui personalidade jurídica própria. Se eu entrar contra o Estado fala, epa, eu não sou parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. A responsabilidade pelos servidores estatutários é da autarquia e não minha, e que, portanto, eu não mereço ser penalizado. É óbvio que o Estado pode fiscalizar essa autarquia, não só pode como deve. Mas eu vou aprofundar um pouco mais nesse ponto, nessa temática, quando eu for tratar com vocês do estudo das autarquias, beleza? Tranquilidade? Vamos mais adiante então. Bom, já estamos aqui então. Vamos falar aí sobre as autarquias. Gente, a autarquia, ela é criada através de lei. Através de lei e tem toda uma estrutura. Como é que isso está escrito para a gente? Qual o conceito de autarquia? O que é uma autarquia? Vamos lá então? Artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 200 de 1967. Diz o seguinte: a autarquia, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Aqui está o conceito de autarquia, lá no inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei número 200 de 1967. Esse decreto, por sua vez, como eu já disse, logo venho dizendo ao longo do nosso curso, foi criado, ou melhor dizendo, foi recepcionado como uma lei ordinária. Bacana? 100%? Vamos destrinchar esse conceito de autarquia. Vamos lá. Características das autarquias. Quais são as características da autarquia, Marcos? Fala pra gente. Bom, como a gente viu no conceito, é um serviço. Um serviço o quê? Deixa eu só mudar aqui. É um serviço autônomo. Então, portanto, a autarquia ela é um serviço autônomo. Veja que aqui está no conceito como um serviço autônomo. A autarquia ela é uma entidade, tá certo? Com personalidade jurídica de direito público, criada por lei. Esta entidade presta um serviço autônomo. Entendeu? Então, a característica da autarquia é de prestar um serviço autônomo. Ela é um serviço autônomo. Ok? É a primeira característica. Vejamos qual é a segunda, ainda do nosso contexto. Criada por lei. Lá no módulo de questões, se você não viu, que é um bônus, você vai ver, caiu uma questão que era o seguinte, justamente a delegação ou a descentralização mediante prova de Polícia Federal, tá? Agente de polícia, se você ainda não viu, você vai ver. A delegação do serviço público mediante outorga através de um ato administrativo. Ou seja, pode ocorrer a outorga, pode-se descentralizar mediante delegação, sim, mas não através de um ato administrativo, e sim através de uma lei para fim específico. Então, portanto, a característica das autarquias é de que elas são criadas mediante lei. Como é que elas serão destituídas ou desconstituídas ou desfeitas? De igual modo, princípio da simetria. Elas serão desfeitas também através da lei. Tranquilo? Terceira característica, veja aí comigo. Personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita própria. Então, portanto, as autarquias são PJs, pessoas jurídicas de direito público. Elas, por sua vez, possuem um patrimônio próprio e receita própria. Esse patrimônio, já antecipo a vocês, que é um patrimônio que não poderá ser usucapido.
Como assim? Os bens que fazem parte do patrimônio das autarquias são bens públicos, portanto, não são passivos de uso capião. Ou seja, você se apossar daquele terreno lá da autarquia, né, XYZ, quer seja estadual, municipal ou até mesmo a autarquia federal, ele não poderá ser usucapido, tá bom? Não pode. Por quê? Porque é um bem público e bem público não pode ser usucapido. Ele pertence, ele faz parte, digamos assim, do patrimônio dessa autarquia que é criada por lei, entidade pública, que possui uma personalidade jurídica própria. Quarta característica, veja comigo, gestão administrativa e financeira descentralizada, ou seja, a gestão que acontece no âmbito das autarquias, tanto administrativa quanto financeira, elas são descentralizadas. Percebam que quando nós estamos falando de autarquia, pessoas jurídicas de direito público, elas possuem uma certa autonomia. Faca cega? Autonomia não é soberania. E cai isso em prova, velho. Cai. Às vezes o examinador quer confundir o camarada, quer confundir você, que está cochilando uma hora dessa, e aí fala o seguinte, as autarquias possuem soberania nos termos XYZ do seu órgão criador. Não. Quem tem soberania, na verdade, é o Estado brasileiro, tá? Exercida via de regra através da União, num contexto internacional. No âmbito interno, a autarquia, ela tem autonomia, ela faz a gestão administrativa, financeira, orçamentária, beleza? 100%? Então vamos lá, vamos seguir. Próximo passo. As autarquias, eu trago para vocês aqui alguns exemplos, né, de autarquia que integram, é claro, a administração indireta federal. Nós temos a ANEEL, a Agência Nacional de Eletricidade, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, correto? A Anatel também. Todas essas são autarquias. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês possam ir se familiarizando. Eu não sei se você é do direito, então eu tenho que trabalhar isso com vocês para que vocês possam conhecer. Vai que coloca lá que a ANEEL é uma autarquia ou que é uma empresa pública, né? Opa, o professor Marcos Paulo falou aquele dia que não é uma empresa pública, que é uma autarquia. E aí você vai marcar um certo, ou melhor dizendo, um errado na questão, a depender do concurso, né? Porque se a afirmativa for de que a ANEEL é uma empresa pública, você vai dizer que está errado. Por quê? Porque ela é uma autarquia, né? Uma das autarquias ali que possui características especiais, né? Uma agência reguladora, fiscalizadora, tá bom? De igual modo, nós temos a figura dos conselhos profissionais, tá, gente? Esses são os conselhos profissionais que nós temos aqui, ó, o CREA, nós temos o Conselho Federal de Medicina, né, de Odonto, tá certo? Então, portanto, são autarquias. Os conselhos profissionais também foram declarados pelo Supremo Tribunal Federal como sendo autarquias, tá bom? Nós temos ainda a figura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Então, portanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte é uma autarquia. Eu venho batendo sempre, a mais conhecida entre nós é justamente o INSS ou INECC, né? Como a gente, não sei você, mas já aprendi na escola da tia Teté, na escolinha da tia Teté, hoje é N, né? INECC, tá bom? Então não se esqueça que o INECC ou o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia federal criada através da Lei 8.029 de 1990, beleza? Quem faz a gestão dos benefícios previdenciários. Professor, temos ainda aquelas autarquias que são culturais, especiais, né? E aí entra a figura de quem? Das universidades federais. Já ouviu falar na Balbúrdia, né? Na Universidade Federal da Balbúrdia? Pois é, nós temos aí então as universidades federais, né? Que também
são autarquias, né? Com o devido respeito, tá, gente? Só para lembrar, é que a gente vai dando essas aulas e vai trazendo na mente alguns fatos, né? Que aconteceram e tudo mais em nosso país, eu diria tristes, né? Mas nosso propósito aqui é o quê? É que você lembre, né? É para você fazer uma ligação no dia da sua prova, esteja fresco na sua mente e você saiba que a Universidade Federal, ela é, na verdade, uma autarquia federal, tá bom? O Banco Central, pode ver comigo aí na tela, o IBAMA também é uma autarquia federal e, cá comigo, e também os estados, os municípios, né, eles possuem as suas próprias autarquias, como eu falei, SAAI, se falei do Detran Bahia, que é a autarquia estadual, e existem infinitas autarquias. Tudo certo então? Tudo certo na Bahia? Vamos lá, vai pra frente que se vai, vamos lá. São autarquias que dependem, né, de uma lei específica, na verdade, para a sua criação, salvo se essa lei tiver criar outras exigências ou condições. A personalidade das autarquias tem um início justamente com a vigência da lei criadora e a partir desse momento em que adquirem personalidade jurídica própria, as autarquias tornam-se capazes de contrair direitos e obrigações. Veja bem, eu venho dizendo para vocês que as autarquias, elas são criadas por lei. A lei cria, ou no mínimo, a lei autoriza a criação. Uma vez a lei criando essa autarquia, não há a necessidade de se levar a registro. Por quê? Porque a própria lei já passa a ter vigência. Não há mais a necessidade de registrar, como o caso de uma eventual empresa pública, uma personalidade jurídica de direito privado. A lei por si só supre essa necessidade. E aí, a partir daquele momento, da vigência da lei, nós temos o quê? As obrigações e os seus direitos daquela própria estrutura. A não ser, é claro, veja comigo, que esta lei crie outras exigências, né? Então, portanto, se houver a criação de outras exigências ou condições, percebam que aqui essas exigências, na verdade, elas estão decorrendo da própria norma. A lei que determina se tem que ser A, B, C ou D. Então, portanto, se tiver essa exigência legal, não há se tiver a exigência legal, há a necessidade de serem cumpridas, tá bom? Quando foi se criar o INSS, por exemplo, houve uma autorização prévia na legislação para que a partir daí, então, que houve a fusão mediante decreto. Mas a lei autorizou a União a criar o Instituto Nacional do Seguro Social. E aí a criação, que houve uma junção, mediante decreto. Então, a partir desse momento, a lei foi publicada, entrou em vigor, passa aquela autarquia existir e a possuir personalidade jurídica de direito próprio e aí submissas, ou melhor dizendo, sujeita às obrigações e é óbvia também detentoras de direito. Assim, vamos encerrar esse bloco e eu volto, melhor dizendo, nesta aula, e eu volto no nosso próximo encontro. Até daqui a pouco.